Romanos 5 fala sobre a justificação. Em outras palavras, como é que eu posso ser justificado diante de Deus? Como é que eu posso me safar, posso me livrar da minha culpa ou das minhas culpas, do meu pecado? Só há uma forma, segundo Romanos 5. Ele nos deixa bem claro nessa epístola de Paulo aos Romanos. Romanos 5 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, como eu posso ser justificado? Como eu posso comparecer diante de Deus, eu, pecador, através dos séculos, eu fui contaminado com o pecado dos meus pais, que assim nos legaram, que assim transgrediram a vontade e a lei de Deus, e eu fui contaminado. Nós falamos de Adão, o primeiro homem da terra, que é o nosso pai, que o casal passou para nós, a saber, Adão e Eva. E aí vem isso ocorrendo ao longo dos muitos e muitos séculos, e chegando a nós, e ainda passará para alguns dos seus descendentes daqui para frente, antes que aconteça o arrebatamento da Igreja de Cristo Jesus. Então, vejamos, se eu posso ser justificado diante de Deus, através da minha fé, em outras palavras, eu posso ser livre da minha culpa. Eu sou culpado, porque a palavra de Deus também aos Romanos diz que todos são culpáveis, que nenhuma carne pode ser justificada diante de Deus. Então a única forma que eu posso me livrar dessa culpa e não ser condenado ao inferno, à perdição eterna, é através de Cristo Jesus, porque ele fez aquela obra maravilhosa, a obra quando ele foi à cruz do Calvário, e deixou isso bem claro e patente para toda a raça humana, para que eu pudesse crer e acreditar que o sacrifício que ele fez por mim é válido e perpetuamente válido. Aí sem fim. É um sacrifício que não se repete, ele só fez uma única vez, não há necessidade que ele volte para ir outra vez à cruz, mas cabe a mim ser credor, ser aquele que deposita a confiança, a fé. A palavra-chave é fé, até porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível o homem agradar a Deus. Não tem como eu agradar a Deus sem acreditar, sem confiar, sem depositar confiança no sacrifício que Cristo Jesus realizou na cruz do Calvário, aquela obra magnífica e maravilhosa que nos deu a condição de crer, de acreditar, sabendo que Ele é a única forma que faz com que nós sejamos inculpáveis diante de Deus. Então, eu sou justificado, em outras palavras, eu sou justificado e Deus me recebe como filho no momento em que eu creio. No momento em que eu creio na palavra de Deus, quando eu creio na sua palavra, segundo o que nos fala Romanos 5, justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. Eu passei a ter paz, que antes eu não tinha paz. Eu era separado de Deus. Havia uma barreira de separação que nos separava e não podia ter comunicação nem comunhão com Deus. Mas através de Cristo Jesus e o seu sacrifício na cruz do Calvário, eu pude então crer. Foi-me aberta essa possibilidade de crer. E eu criei. E agora, pela fé que eu tenho em Cristo Jesus, através do seu sacrifício, eu agora tenho acesso ao Pai, ao nosso Deus, que isso eu obtenho com essa fé, salvação eterna, salvação que eu jamais irei perder.
Em outras palavras, não quer dizer que essa fé que agora eu tenho e tenho no Filho de Deus, eu esteja livre do pecado. Não, mas eu não tenho mais prazer no pecado, porque Deus condenou o pecado que havia em mim, ele condenou na minha própria carne, para que através da minha morte o pecado seja aniquilado e eu passe a ser santo. Em Cristo Jesus eu já sou santo pela fé que eu tenho na obra salvadora da cruz do Calvário, que ele realizou em meu lugar. E estou livre da culpa do pecado, porque ela está prisioneira na minha própria carne. E como a carne não se justifica e para nada serve diante de Deus, tudo que serve é ser destruída, essa matéria pecaminosa e podre, onde está aprisionado latente o pecado dentro dela, porque a palavra de Deus diz que Deus condenou o pecado na carne. Então, no momento em que nós morremos, por isso que é prazer aos olhos de Deus a morte dos seus santos, porque toda vez que um remido em Cristo Jesus, ele é aniquilado através da morte, o pecado dele é extinto, sumariamente acabado. E aí nós passamos a ser livres do pecado, porque a fé que nós obtivemos através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário me deu essa certeza, essa vitória e essa esperança que Cristo Jesus é o meu único e suficiente Salvador. E, concluindo, eu também acho interessante Romanos, que isso é uma mescla entre Romanos 5 e Romanos 8, que diz o seguinte: esse parece um paralelo de satisfação de prazer e de misericórdia através de Cristo Jesus, Romanos 5 e agora Romanos 8, que diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porque o que foi impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Eu acho magnífico e maravilhoso Romanos 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Em outras palavras, quer dizer, simplesmente, que se você está em Cristo Jesus, não há mais como ser condenado. Não tem como. Não há como você ser condenado outra vez. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão atrelados, arraigados, alicerçados em Cristo Jesus. Não tem. Nada mais pode separar você de Cristo Jesus. Você passou a ser propriedade exclusiva de Deus na pessoa bendita de Cristo, porque você teve fé, como diz Romanos 5, justificados, pois, mediante a fé. Você creu, você teve fé, e agora nenhuma condenação há, segundo Romanos 8, nenhuma condenação há mais para você, porque o Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. E Deus condenou todo o pecado que havia em você, aquele pecado que outrora, que Adão e depois os seus pais, os seus avós, bisavós e agora os pais atuais passaram para você, porque são descendentes de Adão e trouxeram o pecado, e você também pecou. Você, como adulto, também é um pecador, mas todo esse pecado Deus cravou ele na carne, porque com o sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário, quando Deus foi cravado na cruz, digo, Deus Jesus, o Filho do Altíssimo, que é o nosso Salvador, o nosso Deus, quando ele, Cristo Jesus, ele cravou os nossos pecados,
Na cruz do Calvário você passou a ser uma criatura redimida e salva pelo sangue do Cordeiro. Agora, pois, não tem mais nenhuma condenação contra você, porque você creu. E se alguém tem o Espírito de Cristo Jesus, esse tal é dele. E se alguém não tem essa confiança e essa fé, também não tem o Espírito de Cristo Jesus. E se você não tem o Espírito de Cristo Jesus, esse tal também não é dele. O pecado continua em você, o pecado continua agindo, comandando a sua vida, e por isso você é um perdido. Porque quem está em Cristo é uma nova criatura. Quem tem Cristo já tem a vida, e quem não tem já está morto antecipadamente, mesmo que você esteja vivo, mas é um vivo morto, porque não tem Cristo Jesus. Então, a única forma e o único modelo que pode garantir salvação perfeita e rasgar a cédula que lhe condenava é Cristo Jesus. Porque sem fé você não tem como agradar a Deus. Não são seus atos, não são as suas bondades humanas, não é porque você é bonzinho, não é porque você pareça à sociedade uma pessoa perfeita, nada disso, porque o inferno está cheio de pessoas boazinhas, que foram boas, que praticaram boas obras, que deram esmolas, fizeram caridade, mas não depositaram confiança total e absoluta no sacrifício que Cristo realizou, não creram e por isso se perderam. Entendeu? Eu gosto sempre de colocar isso em jogo. Duas pessoas, dois homens, um é Nicodemos, conhecedor da palavra, conhecedor da lei de Deus, praticante, doutor, aquele que é um grande professor da lei de Deus, da lei de Moisés, e outro, aquele malfeitor que estava ao lado de Jesus, ladrão, salteador, malfeitor, assassino, perigoso. Só que o ladrão, malfeitor, assassino e perigoso, ele creu e teve absolução ou absoluta salvação, foi absolvido através da fé, porque ele disse: Senhor, lembre-se de mim quando o Senhor voltar para o seu reino. Ele acreditou naquele homem que estava ali dependurado, teve absoluta salvação, sumariamente salvação. Hoje mesmo te digo, estarás comigo no paraíso. Foi as palavras de Jesus, garantindo vida eterna àquele homem, àquele malfeitor, mau caráter, ladrão, perigoso, tudo que não prestava estava naquele homem. A prova do fato é que ele estava sendo condenado à morte porque não era uma boa pessoa, né? Não era um cidadão da sociedade, não, mas excluso da sociedade, malfeitor, ladrão, perigoso, e só se levava a pena cabal, a pena capital ou a morte de cruz pessoas indignas de viver no meio da sociedade. E aquele cidadão, ele foi sumariamente colocado numa cruz para morrer. Enquanto Nicodemos, com toda a sua bondade, com todos os seus atos de justiça perante a sociedade, um homem de um caráter irrefutável, de uma vida tão arregada, tão cheia de coisas boas, um homem de uma vida alicerçada na palavra de Deus, não é? Nas escrituras, um mestre em Israel, mas não creu e não compreendeu, porque Jesus disse a ele: é necessário, Nicodemos, você nascer de novo, porque quem é nascido da carne é carne, e quem é nascido do Espírito é Espírito. Importa dizer a você que você tem que nascer de novo. E ele disse: como posso eu nascer se eu sou um homem já velho? Talvez Nicodemos tivesse seus 60 anos e por aí assim. Como eu, um homem velho, depois de velho, volto ao ventre da minha mãe para nascer de novo? Ou Nicodemos, você é mestre em Israel e não sabe compreender essas coisas? Se eu estou falando para você essas coisas e você não compreende, imagine, Nicodemos, se eu falasse das espirituais. Talvez não entendesse ainda nada. Então, mostra aqui que sem fé
o indivíduo está fora e não agrada a Deus. Justificados, pois, mediante a fé, agora sim, em Cristo Jesus, temos paz com Deus. Isso é importante.